Capítulo 12. O caminho da devoção. Arjuna perguntou: daqueles devotos que desejam alcançar o seu refúgio, qual deles são os melhores yogis? Os que meditam e se conectam ao seu aspecto pessoal e manifesto? Ou aqueles que focam a sua mente em seu aspecto universal e sem forma definida? Lord Krishna disse: considero os melhores yogis aqueles que me amam como um aspecto pessoal, com intimidade e familiaridade, pois esses terão maior facilidade em me imaginar ao seu lado. No entanto, aqueles que me amam como absoluto, inefável, onipresente, indiviso, manifestado não somente em uma pessoa, mas em todo o universo, infinito e eterno, uno em tudo, se eles mantêm o seu ânimo inabalado em todas as circunstâncias da sua vida, se respeitam todos os seres e colaboram para o bem-estar de sua vizinhança, se são capazes de compreender que a minha substância preenche a tudo que há, foi ou virá a ser, eles também alcançarão o meu refúgio, ó príncipe. O caminho para a autorrealização é muito mais árduo para aqueles que me imaginam como absoluto e sem forma definida, pois que a concepção do que é eterno e infinito é algo muito complexo para uma mente finita que viaja junto ao fluxo do tempo. Mas aqueles que me imaginam em meu aspecto pessoal, me amam e adoram, dedicam a mim todas as suas ações de suas vidas e sempre meditam em mim como seu alvo mais elevado, eles me alcançarão mais facilmente, ó Arjuna, e eu o salvarei do oceano das mortes e renascimentos. 4 caminhos para a divindade. Dessa forma, ó príncipe, deixa que sua mente descanse em mim, permita que o seu intelecto seja preenchido por minha luz, e medita sempre comigo em seu coração, e assim, quando for a sua hora de deixar este mundo, certamente será encaminhado ao meu refúgio eterno. No entanto, se não é capaz de dominar seus pensamentos para que sua mente possa descansar em meu ser, se esforça para me alcançar através dos exercícios e das disciplinas espirituais e realiza os seus rituais com todo carinho e dedicação. E se acaso não tem a disciplina necessária para cumprir os rituais e os exercícios espirituais, então se dedica de todo o coração à caridade e permita que, através de você, eu execute meu trabalho de amor no mundo. Mas se nem isso é capaz de realizar, então abandona sua vida em mim e se liberta da ansiedade e da angústia, renunciando aos frutos de suas ações, sejam eles quais forem. Pois o conhecimento transcendental das Escrituras é melhor do que a mera prática dos exercícios e rituais devocionais. E melhor do que o mero conhecimento é a meditação. E ainda melhor é a renúncia completa aos frutos de nossas ações. Karma Yoga. Pois de tal renúncia nasce imediatamente a paz perene. Os atributos de um devoto. Ó Arjuna, eu amo aquele que não nutre ódio por nenhuma criatura, que é amigável e compassivo, e a todo momento busca se libertar das noções de eu e meu. Amo o que se mantém estável e equilibrado, tanto ante as dores, tanto aos prazeres, que perdoa facilmente e vive contente, que mantém os seus desejos sob controle e sabe esperar com tranquilidade. Amo o que realiza todas as suas ações me mantendo em seu foco mental e em seus pensamentos, pois este é um devoto genuíno e eu estou sempre ao seu lado. Amo aquele que não traz perturbação a ninguém e tampouco se perturba com as coisas mundanas. Amo o que vive no mundo e não teme o mundo, que navega com a mesma tranquilidade pelos períodos de alegria e tristeza, sem se render a nenhum tipo de excesso. Amo aquele que é justo e puro, livre da ansiedade, da ignorância e do preconceito. Amo o que renunciou por completo aos resultados do seu trabalho e vive desapegado, sem jamais se desesperar. Amo aquele que não se deixa perder em paixões ou ódios exacerbados, que não anseia nem teme em demasia e renuncia a todo tipo de julgamento das próprias ações. Amo aquele que considera igualmente ao amigo e ao inimigo, aos honrados e aos desprezados. Amo o que suporta com o mesmo ânimo tanto o frio quanto o calor, tanto o prazer quanto a dor, a nada se apegando. Amo o que não se dedica a reclamar da vida, que não se importa se os demais o enaltecem ou recriminam, que se mantém tranquilo e contente com o que já possui. Amo o que está em paz em todo lugar e não se prende a um reino ou uma região ou uma casa, pois que me carrega consigo para onde quer que vá. No entanto, ó príncipe,
Dentre todos esses devotos, os que mais estimo são aqueles que buscam verdadeiramente se imergir em mim e se unificar com a minha essência, pois eles me têm como alvo derradeiro de todos os seus passos no caminho. Capítulo 13. A Criação e o Criador. Arjuna disse: Ó Krishna, agora me ajuda a compreender o que são exatamente o corpo e a matéria, e o que é a sua essência espiritual. Qual a diferença entre o inanimado e o animado, entre o mundo e aquele que conhece o mundo, entre a criação e o Criador? Lord Krishna disse: Ó Arjuna, este corpo físico, assim como o universo em miniatura que é representado em uma mente, podem ser chamados de campo da criação. E aos sábios que conhecem tais mistérios, pois que souberam olhar para dentro de si mesmos, nós chamamos de conhecedores do campo. Ó príncipe, saiba que eu sou o conhecedor do campo em todos os campos, o criador de toda esta infinita criação. A verdadeira compreensão do que distingue o campo daquele que observa o campo é, para mim, a mais alta sabedoria e o mais profundo conhecimento transcendental. Agora me escuta, pois quero lhe falar brevemente sobre o que é a criação, sua origem, organização, propriedades e transmutações. E igualmente também lhe falarei do Criador, o Espírito Eterno que sustenta tudo o que existe. Os sábios descreveram separadamente a criação e o Criador de diversas formas nos Vedas, assim como nos belos versos de outras escrituras antigas. Entre a natureza material nós podemos encontrar os elementos, o ego e a consciência do eu, a mente e o intelecto, a força vital, os órgãos sensoriais e os próprios sentidos. Da mesma forma, encontramos os objetos sensoriais, o desejo e a raiva, o prazer e a dor, e toda a multiplicidade de sensações opostas. Portanto, a sabedoria espiritual consiste no cultivo da modéstia e da humildade, da não-violência e do perdão, da retidão de caráter e da honestidade, do respeito para com os antigos, da paciência e tranquilidade, do autocontrole, da aversão aos ódios e às paixões, da domesticação do ego e, finalmente, da reflexão constante acerca do sofrimento, das doenças, do nascimento, do envelhecimento e da morte. Com o auxílio do autoconhecimento, os sábios aprendem a se desapegar até mesmo das suas mulheres, seus filhos e suas casas. Assim, eles se mantêm sempre constantes em seu pensamento, e suas almas navegam com a mesma tranquilidade por mares calmos ou agitados. Tal conhecimento os conecta à essência das coisas, de modo que eles podem habitar este mundo sem serem aturdidos pelo brilho ilusório dos objetos sensoriais. Assim eles vivem no mundo profano sem terem seus pensamentos profanados. Enfim, a persistência neste caminho que leva até o espírito, a constante meditação e reflexão acerca da verdade espiritual, o amor genuíno pela essência de todas as coisas, a tudo isso chamamos de conhecimento. E todo o resto é a ignorância do conhecimento. Uma breve descrição do espírito. Agora irei lhe explicar sobre o objeto deste conhecimento, pois saiba que é este o caminho que leva à imortalidade. O Espírito Eterno, o que deve ser conhecido, não tem princípio nem fim, e não pode ser definido nem como ser, nem como não ser. Suas mãos, pés, cabeças, olhos, bocas e ouvidos estão em toda parte, pois a sua substância preenche todos os espaços, e a sua consciência é onipresente. Mesmo sem órgãos sensoriais, ele percebe todas as formas e objetos, e é tocado por todas as sensações. Mesmo sendo livre e ilimitado, contém e sustenta todas as coisas. Mesmo desprovido dos três modos da natureza material, contempla todas as coisas materiais através dos olhares de todos os seres. Ele está tanto dentro quanto fora de todas as coisas, do que é animado ou inanimado. Devido à sua sutileza, é imperecível e inefável. Devido à sua onipresença, ele reside ao mesmo tempo o mais próximo de nós, em nosso próprio mundo mental, e o mais distante, em seu refúgio além do tempo. Ele é uno em tudo, embora pareça fragmentado em todos os seres e todas as formas. Ele é o objeto original e final de todo conhecimento transcendental, o Criador, sustentador, destruidor e renovador de todas as coisas. O Espírito é a fonte de todas as almas e o irradiador de todas as luzes.
e reside além das trevas da ignorância. Ele é o autoconhecimento e o objeto do autoconhecimento. Ele aguarda pacientemente na morada de cada coração pelo dia em que será descoberto por mais um de seus filhos. Assim, com essas palavras, lhe dei uma introdução do conhecimento e do objeto do conhecimento, ó príncipe. Os sábios que se dedicam a se aprofundar em tais assuntos terminam por alcançar o meu refúgio e vivem unificados em mim. Saiba, ó Arjuna, que tanto a natureza material quanto o espírito não tiveram princípio e nem terão fim. Todas as manifestações e disposições da mente nascem da natureza material. Esta natureza, estando em constante movimento e transformação, produz as mais variadas formas e objetos sensoriais. No entanto, a experiência da existência, assim como os inúmeros sentimentos que gravitam entre o prazer e a dor, são fruto do espírito. A alma recebe as impressões dos objetos sensoriais e das qualidades da natureza material. Ó príncipe, é precisamente o apego ou o desapego de tais qualidades, consequência da ignorância ou do discernimento espiritual, o que determinará se a sua próxima vida se iniciará de modo vantajoso ou desvantajoso. O Espírito Eterno é a testemunha e o diretor, o que sustenta e o que se maravilha, enfim, a alma de todas as almas, o eixo sobre qual tudo o mais se movimenta. A verdadeira compreensão. Ó Arjuna, quem chega a compreender profundamente a natureza material e suas qualidades, assim como sua origem no Espírito Eterno, enfim percebe que também faz parte de todas as coisas. Enfim me alcança em meu refúgio, e assim, independente das condições de sua vida, não terá mais necessidade de retornar a este mundo quando for a sua hora de partir. Alguns chegam ao conhecimento do seu verdadeiro eu pela via da meditação, outros pelo pensamento metafísico e transcendental, outros pela renúncia ao resultado de suas ações, e outros pela caridade para com todos os seres. Mas saiba, ó príncipe, que há muitos outros que não alcançaram tais conhecimentos sozinhos, mas sim através de doutrinas e escrituras antigas, assim como pelo ensinamento dos sábios e dos santos. No entanto, na medida em que eles forem capazes de seguir tais ensinamentos com firmeza, convicção e boa vontade, também eles transcenderão a morte e os renascimentos. O que quer que tenha surgido neste mundo, seja animado ou inanimado, é fruto da união do espírito com a natureza material, ó Arjuna. Aquele que é capaz de perceber a substância eterna preenchendo todas as coisas e compreende que o espírito é imperecível e sempre o mesmo, ainda que deforma coisas perecíveis, este vê a essência da realidade e atingiu a verdadeira compreensão. Assim sendo, ele compreende que o mesmo espírito que o habita reside também em todos os demais seres, e dessa forma, jamais se torna violento ou busca ferir aqueles que cruzam seu caminho. Então, livre da ilusão da mortalidade, ele se encaminha rapidamente para meu refúgio na eternidade. Aquele que é capaz de perceber que todas as ações são realizadas pelas forças da natureza material, abandona a ilusão do ego e se deixa guiar pelo espírito, desapegado de todo e qualquer resultado. Assim sendo, no momento em que ele compreende que toda a vastidão dos seres, assim como todos os seus pensamentos, são abarcados pelo espírito, são parte de sua substância, ele finalmente se imerge em mim, e então vivemos unificados. Os atributos do Espírito. O Espírito Eterno não tem princípio, tampouco pode ser afetado pelas três qualidades da natureza material. Ó Arjuna, ainda que ele possa habitar o seu corpo material, ele permanece impassível, jamais sendo afetado por quaisquer desejos ou temores. Assim como a substância que tudo preenche é eterna e imperecível, infinitamente sutil, da mesma forma nada pode contaminar ou afetar o espírito, ainda que ele esteja em tudo. Assim como o único sol ilumina este mundo inteiro, da mesma forma o espírito ilumina e dá vida e forma a toda a criação. Aquele que percebe e chega a discernir com o olhar do autoconhecimento a diferença entre criação e criador, entre o campo e aquele que conhece o campo, sabe o caminho para meu refúgio. Assim, quando se dedica com convicção a se libertar das ilusões da natureza material, ele logo chega a me alcançar.